Olá, meu nome é Ana Paula Magalhães, eu sou psicóloga, estou aqui para ministrar para vocês o curso Consultório Virtual para Iniciantes. Agora, uma apresentação sobre como que cheguei aqui, né? Esse é o primeiro curso online do meu projeto chamado Fio da Meada, que é um projeto onde eu passo cursos, treinamentos, principalmente para psicólogos e educadores, mas também eu tenho um podcast no Spotify chamado Fio da Meada, onde eu faço pequenas falas sobre o cotidiano de maneira bem simples e para acesso de todas as pessoas. Então, apresentações feitas, eu chego aqui nesse consultório online na necessidade de um curso, né? Eu percebi a necessidade de um curso, mesmo que seja um mini curso, principalmente para os iniciantes, porque ao longo da minha trajetória no virtual, eu percebi muitos detalhes que fazem diferença e vocês vão ver. Então, eu sou formada desde 2002 e assim que eu peguei meu CRP, eu comecei meus atendimentos clínicos. Então, eu faço atendimentos clínicos há basicamente 20 anos. E o presencial, ele tem todo um enredo, né? Uma chegada, um contexto que nos ajuda, enquanto psicólogos também, na aproximação com o nosso paciente, né? No bom rapport, ou no vínculo, depende da abordagem que você trabalha. E aí, de repente, na pandemia, nós precisamos, né? E fomos levados para o mundo virtual de maneira quase que obrigatória. Eu já tinha 3 pacientes anteriores que eu já atendi online, o CRP já permitia, já existia o cadastro EPSI, mas ele tinha uma outra complexidade. E quando chegou na pandemia, houve, né, eles mudaram algumas coisas da regra em função da necessidade do grupo, né, de atender e da necessidade da população em ser atendida, e nós migramos meio que no susto para o mundo virtual. Então, eu realmente percebi a necessidade de trazer os detalhes, principalmente os detalhes do atendimento online, à medida em que eu fui percebendo que existiam coisas que fariam toda a diferença na vida do psicólogo. Às vezes a gente pensa, é só ter um celular, uma câmera, sei lá o que, uma rede e vamos que vamos. Mas não é bem assim. Eu, no caso, lá no início, trouxe todo o meu consultório para o mundo virtual. Mas eu hoje continuo só de maneira virtual. Então, algo que eu pensava, como que vai ser com um paciente novo? E, por favor, eu uso paciente de maneira muito respeitosa, eu aprendi assim, sou acostumada assim, mas quem quiser, né, fala cliente, fique à vontade. E aí eu pensei, como que vai ser com uma pessoa nova? Como é que eu vou fazer um vínculo com essa pessoa? E foi a partir daí que eu comecei a pensar que existiam detalhes, particularidades desse mundo virtual que mereciam ser passadas, discutidas, né? Então daí eu formulei esse curso com muita atenção, com muito carinho também, principalmente para quem está iniciando, mas para quem está iniciando no mundo virtual também, porque assim como eu, que tenho 20 anos praticamente de formação e de ação, de atuação, não foi muito fácil. Tiveram coisas que, né, são detalhes que fazem a diferença, principalmente quando, assim como eu, né, algumas pessoas entendem que nós prestamos um serviço e eu quero prestar um serviço de qualidade. Não é porque eu estou na minha casa, não é porque eu não estou num ambiente específico de consultório e tal, que eu não vou dar essa atenção e esse cuidado. Então, esse curso é para fornecer informações para você sobre o que é o consultório virtual, e com certeza isso vai se modificar daqui a um pouco, porque, né, nós fomos jogados no mundo virtual a partir da pandemia, praticamente isso. Agora a gente está tentando se equilibrar de maneira mais bacana, né, com um pouco mais de estrutura, conhecendo um pouco mais o que a gente está fazendo. E o nosso futuro, a gente não sabe. Mas com certeza
tecnologia, novas plataformas, maneira de se trabalhar programas com o paciente, né, para quem tem atividades, fazer atividades, enfim. Alguma coisa ou muitas coisas, com certeza, algumas coisas já acontecem, muitas coisas ainda vão acontecer. Embora eu não tenha a pretensão de trabalhar técnicas, nem essa especificidade do consultório virtual, mas eu vou fazer um apanhado geral do que é necessário para você ter um bom serviço, para você trabalhar com tranquilidade para você e também para a pessoa que você está atendendo. Então, o nosso ontem era praticamente uma totalidade no presencial. Hoje nós já temos muitas pessoas que, assim como eu, que só continuam no virtual. E o amanhã a gente não sabe, mas com certeza tem a ver com a tecnologia e coisas que vão nos ajudar a melhorar o nosso atendimento ao nosso paciente, ao nosso cliente, como queira. Então, o nosso contexto atual hoje, já falamos de uma regulação, né, uma regulamentação específica do CRP, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do material, né, do microfone, do celular, da rede, de como que você trabalha. Nós vamos falar do ambiente, nós vamos falar de como você se posiciona, né, e do que pode, do que não pode, ou do que deve, do que não deve, né? Em termos de regulamentação, o que pode e o que não pode, mas em termos de ambiência, o que a gente sugere, né, para que você preste um bom serviço ou para que isso componha também o seu lugar de serviço. E com relação ao futuro, nós hoje, né, já existem algumas empresas que já estão desenvolvendo os atendimentos. Tem as plataformas onde as pessoas se inscrevem e fazem atendimento, e a plataforma que regula quem entra, quantas vezes que fez, faz o pagamento, etc. Mas você pode fazer o seu consultório virtual sozinho, né, sem estar vinculado a nenhuma plataforma. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de, a minha proposta é fazer essa apresentação e mostrar da necessidade que a gente tem de melhorar ou de entender melhor que lugar é esse virtual, online, que nós vamos prestar o serviço, que é o serviço do, né, o nosso carro-chefe, o nosso trabalho. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado e carinho e que, com certeza, tem bastante coisa que vai ajudar vocês a aprimorar o trabalho de vocês, a performance de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Um bom curso para todos.